Discutir os problemas relacionados à economia brasileira, políticas públicas e gestão e, dentro de uma dinâmica de discussões, apontar saídas práticas. Maneira encontrada pelos organizadores do terceiro Fórum Liberdade e Democracia de Minas Gerais para amenizar os impactos provocados pela crise econômica mundial e por outros fatores ligados diretamente à queda da economia do país. O objetivo do fórum é conscientizar pessoas, conscientizar todo o corpo corporativo, o corpo de empresários, jovens, donas de casa, ou seja, a gente não tem uma restrição de público. E a conscientização como? Conscientizar que a gente pode atuar de uma melhor maneira no nosso país, não esperar que as decisões cheguem na nossa mão. A gente pode buscar soluções para melhorar o país. E quem pensa que o país está em franco crescimento industrial se enganou. Este doutor em economia apontou dados que comprovam a desvalorização do país. A base foi feita em cima de pesquisa realizada pelo IBGE. Em 1995, de todo o comércio existente no Brasil, 22% eram indústrias que funcionavam a todo vapor, com estatísticas de crescimento garantido. Hoje, os números mostram uma queda de 5%, um fenômeno que, infelizmente, tende a continuar. Eu vou tentar desmentir o mito da desindustrialização do Brasil. A ideia de que a indústria brasileira está fadada a desaparecer e que nós vamos voltar a ser ou uma economia predominantemente agrária ou uma economia pré-industrial, né, que é o discurso de boa parte das lideranças empresariais do Brasil, em particular de São Paulo. Será que nós temos que embarcar numa agenda de melhora de eficiência e produtividade, que envolve atacar a carga tributária no Brasil, talvez não hoje o tamanho dela, mas certamente a complexidade, que eu acho que toma um tempo enorme, toma uma produtividade imensa das empresas que ficam envolvidas em pagar impostos ou tentar evitar os impostos, ao invés de desenvolver produtos melhores, processos melhores, desenvolver novos mercados. Então acho que um pedaço é esse. E que deixaram de lado toda uma agenda de reformas microeconômicas que começou a ser atacada em 2003, 2004, mas que praticamente desde 2006 nada acontece nessa área. Assunto que chamou a atenção desta estudante. Ela conta que os temas abordados podem sim contribuir para a formação acadêmica. E o importante é nós, como estudantes, aprendemos um pouco mais sobre vários temas, porque o serviço social é amplo. Né? E esse tipo de evento aqui, no caso, de Liberdade para o Desenvolvimento, tem a ver com o impacto de crescimento da população em várias áreas para impactar na diminuição da questão social. E é justamente um crescimento financeiro, uma melhor economia, mais dinâmica, sem altos e baixos, que os líderes envolvidos no fórum buscam. E apontar as soluções é fundamental para a melhora do país. Eu considero que um fórum como esse, o grande aspecto é despertar consciências, principalmente entre os jovens, que são aqueles que vão construir o país, mas também alertar as autoridades de tudo aquilo que eles poderiam estar fazendo e estão fazendo. E as ideias que estão sendo apresentadas aqui, o diagnóstico daquilo que precisa ser alterado e as soluções que, enfim, os diversos palestrantes estão apresentando, vão evidentemente permitir que as autoridades que realmente pretendem que o Brasil melhore reflitam sobre essas propostas. E creio que é com fóruns como este, que ocorrem nos países mais desenvolvidos, é que nós criamos condições para fazer um país melhor. É interessante. Eu vejo que a gente poderia tirar 3 palavras-chave de tudo que a gente assistiu ali, que seria melhorias, soluções e jovens, né? Ou seja, eles querem não só melhorar, mas encontrar também formas que vão resolver, porque uma coisa é melhorar, outra coisa é solucionar, mas coisas que vão resolver a vida, o cotidiano do ser humano. Obviamente ali são líderes de vários segmentos dos setores do país, né? Ou seja, pessoas que às vezes nem têm compromisso com Deus, mas Deus já está usando para facilitar a vida de muita gente, né? Eu achei até interessante, o Jean estava comentando, até o pastor estava comentando com a gente,
que é como é fatídico, né, as pessoas botarem as dificuldades de tudo no externo, né? Porque o excesso de população, o pastor estava comentando isso, o excesso de população, o excesso disso, o excesso daquilo, nunca se vem de dentro de nós para fora os problemas, né? E, na verdade, a própria transformação aqui, o pastor Ronaldo cuida exatamente disso. É a mudança interna para refletir numa sociedade melhor. Eu queria até completar, desculpa, só completando meu raciocínio, eu falei jovens também a palavra-chave, porque é muito importante que os jovens, porque o jovem ele é criativo, não que o mais velho não seja, mas o jovem ele é criativo, o jovem é ousado, o jovem é aquele que, a Bíblia fala, né? Vocês venceram o maligno porque eles são fortes, o jovem tem coragem para avançar, então é muito importante também a gente pensar nessa perspectiva de usar uma linguagem para alcançar os jovens. Pastor, essa transferência de responsabilidade, de culpa, também é uma característica do brasileiro ou do ser humano? É uma característica do ser humano, né? Mas é uma característica muito forte para o brasileiro. Enfatizada no brasileiro. Enfatizada, né? Enquanto, vamos pegar o caso de uma pessoa, né? Não tem pessoas, vamos falar em termos de pecado, por exemplo. Ela tem a tendência de colocar a culpa em alguém. Ah, porque o meu pai me maltratou, porque quando eu era criança eu era isso e tal, aconteceu isso, então... Isso desde Adão, né, pastor? Como a mulher justificasse, né, isso diante de Deus, né? Mas a grande questão é, enquanto essa pessoa não assume a responsabilidade do seu pecado, a responsabilidade do seu erro, Das suas escolhas. né, que os erros, em geral, eles são resultado das escolhas, das ideias, né? O Max Weber dizia o seguinte: ideias têm consequências. As consequências podem ser boas, podem ser ruins, né? Então, o que acontece? Quando a pessoa assume a responsabilidade, não, eu assumo a responsabilidade, o erro é meu, ela começou a resolver o problema dela. É o primeiro passo. É o primeiro passo. O primeiro passo de nós, brasileiros, é assumirmos a nossa culpa.